teorema do confronto ou do sanduíche. Aqui é a Rutiele do canal do Cálculo e esse é o tema da aula de hoje. Vamos aprender? Então, gente, o teorema do confronto, também conhecido como teorema do sanduíche, ele diz o seguinte: antes de falar o que ele diz, eu vou mostrar para vocês graficamente como que a gente enxerga esse teorema. Olha, se eu tiver uma função h que em um intervalo i aberto que contém o a, mas não precisa da função estar definida em a não, tá? Ele só tem que conter o a porque eu quero olhar limite de x tendendo a a da função h de x, tá? Eu quero saber o que está acontecendo com esse limite. Se a função h está entre outras duas, tá? Então, ele é a função h, nesse caso aqui, é menor ou igual que a g, ó. Nesse intervalo, a g tá maior que a h, ó. A g tá maior que a h. E a h tá maior que a f, ó. Então, tá falando que a função h está entre outras duas, tá? Está entre essas outras duas. Neste intervalo i, tá vendo que fora dele não importa, ó. Nesse caso aqui, por exemplo, nesse pedaço aqui, a h tá menor do que a f, tá? Então, se em um intervalo que contém o a, que é o limite que eu quero olhar, né? Que é a proximidade que eu quero ver. Se nesse pedaço a função h está entre outras duas e as outras duas tendem ao mesmo L, tá vendo, ó? Nesse pedaço, quando eu fico bem pertinho de a função f tende a L e a h também tende a L. Logo, ó, desculpe, e a g também tende a L, logo a h vai tender a L. Então, se isso acontece, essas três hipóteses, ó, ela tem que estar entre outras duas, essa daqui vai estar convergindo para um L, essa daqui também, quando x tende a A, tá? Então, a do meio também vai estar tendendo a A. E é isso que o teorema do confronto ou do sanduíche diz, gente, para nós. Ó, se a função h está entre outras duas para todo x em um intervalo aberto, contendo a, exceto possivelmente em a. Porque eu já disse para vocês que eu não interessa saber o que acontece no ponto, mas na vizinhança. Então, olhar o limite de x tendendo a a, tanto pela direita quanto pela esquerda, significa proximidade de A sem ser exatamente o A, tá? E se, então, se isso aqui acontece, ó, se isso acontece e o limite da função f de x é L e o da g também é L, então, o limite da que tá dentro também vai ter que ser L. É como a gente fala aqui, é como se f e g fossem o pão e a H fosse a carne. Então, quando a gente espreme assim num misto, assim, espreme os dois pão, né, os dois pedaços de pão com a carne, os três vão virar a mesma coisa na proximidade desse A. É só uma analogia, viu? Pra gente entender. Ok? Então, vamos fazer agora, né, graficamente a gente já viu como que acontece. Se essa função H numa vizinhança aqui, ó, está entre outras duas, e as outras duas têm o mesmo limite L, logo H nessa vizinhança do ponto A também vai ser L, o limite, tá? Vamos ver a demonstração, como que fica. Olha só, quem são as hipóteses? As hipóteses desse teorema são: H está entre F e G em um intervalo aberto contendo A, e o limite de f e de g em A é L. Os dois têm o mesmo limite. Essas são as hipóteses, tá? O que eu quero mostrar? Eu quero mostrar que o limite da H, quando x se aproxima de A, também vai ser L. Então, isso é a minha tese. Mostrar que esse H, limite de x tendendo, também é L, tá? X tendendo a A. Então, vamos ver. Hipótese, isso é hipótese, isso é hipótese. O que significa isso, formalmente? Dado um epsilon, existe um delta, que eu chamei de delta 1. Se o x está próximo de A, uma distância delta 1, menor, né, que essa distância delta 1, então o f de x está próximo de L, é uma distância menor que epsilon. O
que significa isso? Dado um epsilon, existe um delta 2, tal que se o x está próximo de A, uma distância menor que delta 2, então o g de x está próximo de L a uma distância menor que epsilon, que é o que esse aqui significa, tá? O que a gente faz, gente, nesse caso? Eu tenho, então, um delta 1 e um delta 2. Então, eu tenho o seguinte, ó, eu tenho A, que é a proximidade que eu tô. Eu tenho um delta 1 e eu tenho um delta 2, ó. Eu tenho esse aqui, que é o pedaço delta 1, que é o que me garante esse primeiro limite existir, ó, esse daqui, ó. E eu tenho um delta 2, que é essa outra distância, que me garante esse segundo limite aqui existir. Os dois dão o mesmo valor L, tá? Se eu pego o menor deles, nesse caso aqui do desenho hipotético que eu fiz, o menor é o delta 1, mas poderia ser trocado, não tem problema. Se eu tomo o delta igual ao mínimo entre delta 1 e delta 2, ou seja, o menor deles, eu garanto, então, que o x que está aqui dentro, o f e o g vão ficar próximos de L, porque tá aqui, ó. Tá vendo? Então, se 0 está entre esse intervalo delta, tá? O x está próximo de A, uma distância menor que delta. Nesse caso aqui que eu desenhei hipotético, o delta é o próprio delta 1, porque é o menor entre delta 1 e delta 2, tá? Quando isso aqui acontece, quando eu peguei o mínimo, tanto a função f quanto a função g, elas vão ficar próximas de L a uma distância menor que epsilon, porque obedece essas duas hipóteses. Quando eu falo que f de x está próximo de L a uma distância menor que epsilon, eu estou falando disso aqui, eu abri esse módulo aqui. Soma L de todos os lados, ó, soma L, soma L, soma L. Então, eu tenho que o f de x está aqui, ó, entre L menos epsilon e L mais epsilon. Fazendo o mesmo para essa desigualdade, eu obtenho isso aqui, ó, g de x está entre esses dois. E aí, gente, para concluir, eu volto na hipótese, ó. Nessa hipótese, f de x menor que h menor que g, ó. F menor que h menor que g. Só que a g é menor que L mais epsilon. E a f é maior que L menos E. A L é maior que L menos epsilon, tá? Ok? Daqui, olha o que eu tiro. Eu tiro que a h está menor que L mais epsilon. Então, aqui, desse pedaço aqui eu tiro o seguinte, ó. Que a h de x é menor que epsilon mais L e maior que L menos epsilon. Subtrai L de todos os cantos. Subtrai L. Então, eu tenho que isso, ó, é isso. H de x está próximo de L a uma distância menor que epsilon. Quando eu falo isso, ó, se isso acontece, então isso acontece, eu tô falando exatamente o que eu queria mostrar, que o limite, né, é o que eu queria mostrar, que o limite de x tendendo a A da H de x também vale L. E aí eu mostro a tese, né, eu termino a demonstração. Que é isso daqui, as hipóteses, e eu usei as hipóteses todas para chegar na tese. E aí eu concluo a demonstração do meu teorema, tá? Agora, nós vamos aplicar esse teorema. Como que eu uso a aplicação? Como que eu faço para aplicar? Vamos acompanhar? Olha, eu quero saber quanto que é esse limite. Será que esse limite existe? Se existe, ele é igual a alguém? Vamos ver? Eu começo falando que a função que está aqui, ó, que é o seno, a função seno de qualquer ângulo, ela está entre menos 1 e 1, né? Porque o seno nunca sai desse intervalo. Se você tem dúvidas sobre isso, vai assistir o vídeo aqui na playlist de ensino médio, tem um vídeo sobre a definição da função seno, e tem domínio, imagem, etc. Eu sei que eu não posso colocar zero aqui no denominador, então tirei o zero, tá? Isso aqui é verdade para todo x diferente de zero real. Qualquer x, isso aqui é verdade, tá? O que eu tenho, então? Que o módulo do seno é menor que 1, ó. Eu tenho isso aqui, ó, que o módulo do seno é menor que 1. Isso é equivale a isso, tá? É a mesma coisa. Equivalência lógica. Só que um módulo, ele é sempre positivo, porque a definição de módulo é distância, então é sempre positivo, tá? Então, eu tenho isso aqui, ó.
que eu vou fazer então para usar o teorema aqui? Eu vou entender que essa daqui é a minha função f, que essa daqui é a função g e que essa do meio aqui é a função h. E aí eu vou usar o teorema dessa forma, olha. Quanto que é o limite dessa função quando x tende a zero? É zero. Quanto que é o limite dessa função quando x tende a zero? Também é zero. Então, eu tenho todas as hipóteses do teorema. Ó. A primeira hipótese, que f é menor que h, menor que g, ok. Segunda hipótese, os limites das funções pão dão o mesmo valor? Dão. O que o teorema vai me implicar? O teorema do sanduíche implica, portanto, que a do meio, que é a h, também tem o limite igual a zero. Então, eu provei que esse limite aqui é igual a zero, usando o teorema do sanduíche, que é o que eu acabei de explicar e demonstrar para vocês. E aí, gostou da aula? Se gostou, se inscreva no canal e deixe o seu curtir. Até a próxima! Tchau!